mensagem de hoje, ela tem esse título: marxismo cultural. Aí talvez no teu coração pense assim: como assim eu vim aqui hoje para aprender sobre marxismo? Mas orando a Deus, eu quero assim dizer para vocês que vou trazer essa mensagem com muito temor no Senhor, e que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que nós como igreja não podemos estar com os nossos olhos vendados em relação a tudo o que está acontecendo na sociedade. De uma forma ou outra nós somos impactados e influenciados por tudo o que está acontecendo na sociedade. A igreja ela é um reflexo da sociedade, os nossos costumes, nossa cultura, mas de uma forma ou outra certas coisas vão entrando na igreja sem nós nos apercebermos. E o assunto que eu vou trazer hoje, ele é de suma importância para o nosso entendimento como igreja, para a gente ter a noção. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa casa, estão acontecendo na igreja, na sociedade, e nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Então esta é uma mensagem muito bem preparada, uma mensagem pregada no temor, é uma mensagem para você escutar diversas vezes, é uma mensagem para você compartilhar com seus amigos, com as pessoas. Então é uma mensagem que vai trazer muito esclarecimento na sua vida. A mensagem ela tem como título marxismo cultural. Talvez você já ouviu falar de Karl Marx, você já sabe o que é uma cultura, revolução, mas é muito importante você ter o entendimento de tudo aquilo que nós vamos pregar nessa noite. A palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, eu vou trazer uma versão da Bíblia Mensagem, na Almeida ou na NVI, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos renovar, ter a renovação da nossa mente, para que nós venhamos a conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas a Bíblia Mensagem, eu achei muito interessante, porque ela vem bem ao encontro daquilo que eu quero pregar nesta noite. Então olha só o que diz a Bíblia, nesta versão, a Mensagem, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se ajustem à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Então pode ser, em algum momento nós começamos a nos ajustar à cultura e não pensar mais. Nós começamos a ser que nem um estouro de boiada. Os bois seguem sem saber a direção, mas porque todo mundo está seguindo, segue a boiada. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Então tem uma sociedade lá fora, mas a nossa concentração, o nosso foco é em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Não somos mudados de fora para dentro. Há uma diferença muito grande. Nós somos mudados de dentro para fora, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então Deus nos muda de dentro para fora. O mundo, ele nos influencia e ele nos amolda. E aí nós somos mudados de fora para dentro. Descubram o que Ele quer de vocês, o que Deus quer de nós, e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante. Então tem uma cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então maturidade é quando nós experimentamos qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Então tudo isso ali a gente não se amoldar com o mundo, mas nós temos uma mente renovada pelo Espírito Santo. Isaías 5:20, ele nos diz assim:
ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então aquilo que é mal, a sociedade passa a chamar de bom. Aquilo que são trevas, a sociedade passa a chamar de luz. E aquilo que é luz, passa a chamar de trevas. Então o que a sociedade faz? Ela inverte. E o problema é quando nós trouxemos na igreja aquilo que é mal lá fora e passamos a dizer que isto é bom para nós. Quando nós, aquilo que são trevas lá fora, e nós passamos a trazer para dentro da igreja. Então muitas coisas estão na igreja acontecendo hoje, que jamais poderíamos, há tempo atrás, aceitar o que está acontecendo na igreja, no mundo atual. E quando eu falo igreja, eu falo igreja no geral. Mas por que as coisas vão mudando? É porque a cultura, a sociedade vai nos moldando e nos mudando. Eu quero falar começar com um personagem, o nome dele é Karl Marx. Karl Marx, ele nasceu no ano 1818, alemão. O seu avô era rabino. Os seus pais eram judeus, mas ele se tornou ateu. E ele escreveu 2 livros que impactaram profundamente a sociedade. Um é o Manifesto Comunista e outro é o Capital, a qual ele fez em parceria com Hegel. Mas Karl Marx, ele mudou praticamente muito o pensamento da sociedade, e até hoje nós estamos sendo influenciados por esse homem ateu. E a igreja também é influenciada por esse homem, cujas as raízes eram judaicas. Então ele cresceu dentro do judaísmo, dentro de toda uma cultura judaica, mas num certo momento da sua vida ele se tornou ateu. Eu quero trazer aqui alguns pensamentos de Karl Marx. Ele diz assim: a família burguesa será naturalmente eliminada com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. O que Karl Marx pregava era a luta de classes, onde o proletariado, o operário, ele iria dominar e não haveria mais o capitalismo, que seria o socialismo ou o comunismo. Então uma luta de classes. Na sociedade burguesa, o capital é independente e possui individualidade, ao passo que a pessoa é dependente e não possui individualidade. Dentro do comunismo, eles não querem a independência e nem a individualidade. A pessoa, ela se torna dependente do Estado e ela não tem a sua individualidade de pensar, de falar aquilo que ela deseja. O comunismo ou o socialismo prega a expropriação da propriedade sobre a terra e aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado. Então toda propriedade, ela é expropriada, ela é confiscada, ela passa a fazer parte do Estado. E tudo aquilo que o homem produzir, seja na indústria ou seja no campo, ele passa a pertencer ao Estado. Nós estamos sendo ultimamente, em especial esse mês de janeiro, com um vírus, o coronavírus, que saiu lá da China. E nós estamos vendo algumas comidas que os chineses comem lá. Sopa de morcego, cobra, agora tem um tal de pegolim aí, que talvez seja o parasita do vírus. Mas a cultura chinesa não era assim, vocês sabiam? Isso é questão de século passado, que os chineses passaram a comer morcego, cobra, rato, todos esses animais selvagens. Por quê? Porque houve a Revolução Comunista.
Em a Revolução Comunista morreram milhões de pessoas, mais de 60 milhões de pessoas. E como o Estado ele se apropriava da sua produção, e nessa revolução houve muita fome, milhões de pessoas morreram de fome. Então os chineses tiveram que buscar alternativa e foram buscar aonde? No mundo selvagem, comendo rato, comendo morcego, comendo ninho de passarinho, comendo essas coisas todas exóticas. Isso não fazia parte da cultura chinesa, e inclusive canibalismo. Eles comiam crianças, eles comiam seus filhos durante a Revolução Comunista. O confisco das propriedades, e os filhos pertencem ao Estado. Nenhuma família, tanto que eles são totalmente contra a família. A família, ela praticamente é um problema para o socialismo e o comunismo. Quando os filhos nascem, os filhos pertencem ao Estado. O Estado que vai dizer o que a pessoa vai ser, se vai ser um atleta, né? Se vai ser um cientista, vai ser um médico. Então, o próprio Estado vai decidir o que a pessoa será, e o Estado é proprietário do seu filho. O Estado ele é muito maior do que a família. E a centralização nas mãos do Estado, de todos os meios de comunicação e transporte. Saúde, segurança, educação estão na mão do Estado, mas também os meios de comunicação, jornal, internet e transporte. Então eles têm um controle total. Vocês viram que aquele médico que descobriu o vírus, ele começou a se manifestar nas redes sociais, a polícia foi na casa dele e disse: olha, você tem que parar, você vai ter que assinar aqui que você não vai mais se manifestar, senão você vai ficar preso. E ele era o cara que descobriu o vírus, e ele teve que parar de se manifestar, e essa semana ele morreu. Então há um controle total. Então na China não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem Instagram. Eles têm um próprio modelo deles de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, mas com um controle total do Estado. O trabalho é obrigatório para todos. A criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Quando o movimento dos sem terras, o Stedler disse assim: olha, nós temos um exército nas mãos para ir para a rua. Ele não estava brincando. O MST é um exército armado dentro da filosofia socialista e comunista para tomar o poder. O comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade, em vez de apenas tentar configurá-la de novo. Dentro dos países socialistas e comunistas, o regime é ateísta, as igrejas são fechadas, não pode ter religiões, e quando tem igreja, essas igrejas têm que estar de acordo com o padrão deles. Eles que vão dizer que igreja funciona, onde deve funcionar, os cultos são todos controlados, os pastores e os padres são nomeados pelo Estado. Então há um controle muito rígido. Você acompanhou essa semana, diversas igrejas cristãs na China foram destruídas, porque não estavam de acordo com o que eles queriam. Então assim é o regime socialista. A religião praticamente ela é abolida e se coloca na mente das pessoas que Deus não existe. Karl Marx também dizia que a religião é o ópio do povo, que a religião é uma droga para manter o pessoal anestesiado. Eu quis trazer aqui alguns números das revoluções do regime comunista, quando eles implantaram o comunismo. A China, quando eles implantaram o comunismo, morreram 65 milhões de pessoas. Isso é gente que não acaba mais. Eu nunca gostei de fazer parte de estatística nenhuma. Quando a gente participou de estatística, parece que é coisa ruim. Mas para essas pessoas que morreram, entrar na estatística. Para elas acabou-se a vida, seus sonhos, seus projetos, através de sonhos de homens, de implantar o comunismo através
da doutrina ideológica de Karl Marx. A União Soviética, quando implantou o regime, 20 milhões de pessoas morreram. Camboja, através de Ho Chi Minh, 2 milhões de pessoas. Coreia do Norte, onde dividiu-se Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, a socialista, e a Coreia do Sul, capitalista. Então você vê a diferença entre uma Coreia e outra. As duas Coreias ainda estão em guerra. 2 milhões de pessoas e continua lá um ditador ainda liderando, ou governando o país, que já é da terceira geração da família Jong. Vietnã, Pol Pot, 1 milhão de pessoas durante o regime comunista. América Latina, 150 mil mortos, a grande maioria em Cuba, Nicarágua, Guatemala. Quando o pastor Facchini esteve na Guatemala, fazendo parte da Força de Paz da ONU, houve uma guerra civil lá. E qual era a guerra civil? A guerra civil era que o comunismo quis tomar o poder. E lá era muito nítido que os agricultores montaram o seu próprio exército. O pessoal do campo montou um exército irregular. Tinha general, tinha coronel, tinha sargento, tinha soldado, tinha armamento, fuzil, granada, tudo financiado por Cuba. Todos aqueles oficiais, eles eram treinados em Cuba. E lá eles tentaram implantar o regime comunista, mas não venceram. Depois teve o acordo de paz. Na Nicarágua, a guerrilha conseguiu tomar o poder. Cuba conseguiu tomar o poder. Então, o comunismo, em alguns lugares, quando eles tomam o poder, é pela arma e pela força. Então, aí nós temos um número bem grande de pessoas que morreram através da Revolução Socialista. Isso está no livro, o Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão, de Stephanie. Esse sobrenome aí eu não consigo ler, mas esta é a fonte que eu consegui através desses números de mortos do regime comunista. Eu trouxe uma foto aqui, até para a gente entender algumas coisas. Quando o presidente da Bolívia, ele foi lá no Vaticano e entregou para o Papa, se percebe na cruz, em vez da cruz botou um martelo, e aqui está a foice. Então Cristo está crucificado no martelo, que o martelo e a foice é o símbolo do socialismo e do comunismo. O que tem por trás disso tudo? Por trás disso tem uma teologia, é a chamada teologia da libertação. A libertação ela foi muito forte nos anos 60, 70, mas ainda muito impregnada na América Latina, no Brasil, e em outros países. E aqui o Evo Morales está mostrando realmente a teologia da libertação. Existe um filme da Netflix, Os Dois Papas, um filme bem interessante, muito bem produzido, para você assistir, até inclusive vai concorrer ao Oscar. E Os Dois Papas mostram o Ratzinger, quando ele estava deixando o papado. O Ratzinger era um cardeal alemão, e é colocado ele no filme como um nazista, e o Papa Francisco, então, argentino, colocado como um revolucionário. Mas é interessante que durante o filme mostra a literatura do Papa Francisco, na sua biblioteca lá, estava lá, o filme mostrava Gramsci, e vou falar mais para frente, e também a teologia do oprimido, a pedagogia do oprimido, que é de Paulo Freire, que é um brasileiro. Então o filme ali, ele mostra todo o lado socialista do atual Papa que governa, lidera a Igreja Católica. Então um bom filme para você assistir, para a gente entender um pouco disso. Mas se Karl Marx, ele pregava a revolução pelas armas, tomar o poder pelas armas. A revolução se faz o quê? Do proletariado. Os operários, os agricultores vão lá e tomam as armas, depõem o governo, depõem o poder, e eles tomam o poder, e aí tudo passa a ser igual, tudo passa a ser do Estado, ninguém mais passa a ser rico, a produção toda, ela é dominada pelo Estado. Aí nós tivemos um personagem chamado Paulo Freire,
um brasileiro, Paulo Freire. Ele nasceu em Recife, em setembro de 1921, e morreu em São Paulo, em 1927. Quem é Paulo Freire? Um educador, pedagogo, comunista, filósofo brasileiro e patrono da educação brasileira. Através de Paulo Freire, nós estamos na segunda geração de crianças ou de pessoas educadas através de Paulo Freire. O que Paulo Freire ensinava? Ensine os seus alunos a se rebelar contra o sistema. Eles serão os agentes de transformação. Paulo Freire dizia: é nesse sentido que os órgãos de classes deveriam priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do magistério como tarefa altamente política e repensar a eficácia das greves. Paulo Freire, ele pegou marxista, mas ele pegou muita doutrina de Gramsci, que nós vamos ver aqui para frente. O que Paulo Freire ele pregava? Olha, nós não vamos tomar o poder através das greves, através das lutas de classes. Vamos tomar o poder através do ensino, através do magistério. Vamos mudar a mente das crianças, e as crianças vão ser adultos, e esses adultos depois, quando eles forem governar, eles já têm toda uma doutrina marxista por trás. Quando no Brasil tinha, colocaram para que os alunos passassem de ano e nunca reprovassem. Então, o aluno, ele passa de ano, ele nunca reprova. Na realidade, o aluno não precisa entender a matéria. E sim, tínhamos que ensinar os alunos a se rebelarem. Reprovação de um aluno é opressão. Imagina, quando ele reprova, se ele reprovar, ele só tinha um saber diferente. Expulsar da escola por drogas, violência, rebeldia seria uma tragédia. Então você passa o quê? Você passa a ser prisioneiro do sistema. Dentro de uma sala, tem ali um adolescente que é rebelde, usa droga, é violento, mas você não pode tirar ele da escola. Ele vai ter que permanecer na escola, e o teu filho vai estar na escola ali. E às vezes esse adolescente é maior do que os outros, já está ali há alguns anos, ele não sai da escola, continua ali. Por quê? Porque ele roda de ano não por falta de nota, por falta de presença, porque de nota ele nunca ia rodar. Mas este adolescente maior que está ali, ele vai ser o traficante dentro da sala de aula. Ele vai levar as drogas para ali. Então você não pode expulsá-lo, você não pode tirar ele dali, porque seria um sistema opressor. Seu aluno, ele não se libertar, ele seria igual ao sistema. Então olha o que Paulo Freire dizia: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Você vai trabalhar para o patrão, e você trabalhando para o patrão, você é um alienado, você é vendido ao sistema capitalista. Então, dentro da doutrina de Paulo Freire, o professor e o aluno são iguais, eles estão tudo no mesmo nível. Lembre-se quando você era criança, o professor ficava num tablado superior, você tinha que levantar a mão para falar, o professor era uma autoridade. Hoje não, hoje o professor não é mais professor, ele é um facilitador, ele está ali para trocar experiências com os alunos. Então todos são iguais, só vão trocar conhecimento e vão trocar experiência. O professor não precisa saber, ele não precisa passar conhecimento de matemática. Vamos ensinar o aluno a se rebelar contra o sistema opressor. A começar pelos pais, que colocar na cabeça dos seus filhos a ideia de trabalhar, de estudar para ser alguém na vida, porque o trabalho enobrece o homem. Então quando a criança, ela chega em casa, ela já começa a ver o pai como um opressor, já começa a ver o pai
como um problema dentro daquilo que ele está aprendendo na escola. O pai, ele é um burguês, ele é um cara que está dentro do sistema, ele está alienado a todas as coisas. Então, não precisa estudar, não precisa se matar em estudar. Faça aquilo que você gosta, é isso que você tem que fazer. A presidente Dilma, em 2012, ela fez teve um decreto, teve uma lei, e a lei diz assim: declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Então a presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: o educador Paulo Freire é declarado patrono da educação brasileira. O que significa? Parece que é só papel, né? Mas nós, como igreja, sabemos o que significa isso no mundo espiritual. A gente sabe. A gente sabe quando uma coisa dessa é colocada no mundo espiritual, ela tem uma força demoníaca, uma força espiritual muito forte. Quando tem carnaval e tem lá o rei Momo, e o prefeito da cidade entrega a chave para o rei Momo, a dizer, a partir de agora você é o prefeito, você tem a chave da cidade. Isso aí também no mundo espiritual tem uma força muito grande. Porque o mundo espiritual, ele é feito de legalidade. Aí nós começamos a ver algumas manifestações contra o Paulo Freire. Aqui tem uma manifestação que diz assim: chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. Basta de Paulo Freire. Então o Brasil, entre alguns países, o investimento em educação do Brasil, aqui a gente trouxe o 35º país, primeiro aqui Finlândia, segundo Japão, terceiro Suécia, quarto Coreia do Sul, quinta Alemanha, Polônia, sexta Alemanha. Então aqui estão esses países que estão na ponta em termos de educação, investimento em educação, qualidade dos professores, qualidade dos alunos, qualidade das salas de aula, transporte. Então é feito ali um IDH de educação, e o Brasil então está em 35º lugar. Porém, existe o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, realizado com escola de 70 países. O Brasil foi o 59º colocado em leitura e figurou entre os 10 últimos nas categorias matemática e ciência. O que isso significa? O que está por trás disso? Que nós temos uma educação tão atrasada, em que os nossos filhos vão para a escola para aprender matemática e não aprendem matemática. Vão para aprender português, não aprendem português. Vão para aprender história e aprendem outro tipo de história. O que tem por trás de toda essa pedagogia, essa formatação? Por que aconteceu isso no Brasil? Então é isso que nós hoje como igreja, nós temos que nos despertar, e nós não podemos nos calar. Quando chega alguns deveres na escola, que o seu filho faz ali alguma coisa diferente, e você entendeu que aquilo a escola não deveria fazer, nós como pais temos que ir lá na escola e exigir: olha, isso aqui eu não quero, tem que tirar esse professor não pode dar mais aula. Por quê? Nós nos calamos, mas não pensam que eles se calam. Eles são em menores números, mas eles gritam mais alto. Então eu fico assim imaginando os nossos professores que são cristãos, os nossos professores que são crentes, diante de tanta coisa que está acontecendo nas escolas, a doutrinação da escola. Então olha só, nós somos em 70 países, estamos lá na rabeira. Por quê? Porque o nosso ensino está com problema. E aí o lema do governo passado era governo federal, pátria educadora. Então uma pátria que educava, e as nossas crianças estavam tudo lá em último lugar. Aí nós temos um homem chamado Antônio Gramsci. Quem era Antônio Gramsci? Este homem, ele é um dos maiores influenciadores do mundo hoje.
dos maiores influenciadores. Antônio Gramsci, ele nasceu em Ales, né? Ele é italiano, em 1891, morreu na prisão em 1937. E filósofo, marxista, jornalista, crítico literário, político italiano, e ele era o presidente do Partido Comunista na Itália. Muito bem. O que Antônio Gramsci dizia? O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos e um regime fundado em crenças e valores judaicos cristãos não podem ser derrubados até que as raízes sejam cortadas. Então o Gramsci ele era marxista, mas ele teve um novo entendimento do marxismo. Ele entendia assim, o marxismo tenta tomar o poder através da luta armada, através da força. Mas há lugares que nós não vamos conseguir tomar o poder pela força. E para não tomar o poder com a força, nós temos que destruir todas as crenças e valores judaicos cristãos. Se nós tirarmos a crença judaico-cristã da sociedade, se nós tirarmos o direito romano, nós destruímos a sociedade. Então nós temos que implodir a sociedade. Ele entendia que tudo tinha que se fazer gradualmente e anonimamente, nada ostensivo. Nós vamos destruir a sociedade, vamos destruir o cristianismo, vamos tirar a igreja, vamos tirar todos os valores da família, mas não vamos fazer nada ostensivamente. É como dar veneno ao paciente. Todo dia tu dá um pouquinho, e ele vai morrendo sem saber. Você não dá o veneno para matar num dia. Você vai dando veneno todos os dias até que ele vai morrendo lentamente. Aí quando você vê passeata gay, a destruição da família, da igreja, o desarmamento da população, o feminismo, o aborto, a adoção de crianças por casal gays, casamentos gays, a doutrinação da criança. Então, o que nós estamos vendo na sociedade hoje? Quando você vê todas essas manifestações da sociedade, isso aí não é por acaso. Não é por acaso. Quando nós estamos já trazendo para dentro da igreja o casamento gay, onde pastores estão casando gays, onde várias igrejas já estão entendendo, já estão ordenando casais gays, mulheres lésbicas, homossexuais, né, estão ordenando dentro das igrejas, já estão aceitando o casamento deles dentro da igreja. Isso é esse pensamento que está hoje dentro da sociedade. Então vamos implodir a sociedade. Então desde a criança até a universidade. Quantos do nosso, a gente percebe isso na igreja, irmãos? Às vezes os nossos adolescentes estão na igreja, aprendendo certinho, às vezes não passaram por uma doutrinação ainda nas escolas, mas quando chegam na faculdade, as universidades são infestadas de pessoas com o pensamento marxista. E você pensa muitas vezes que teu filho vai entrar na universidade, vai sair um grande doutor, uma pessoa maravilhosa, daqui a pouco chega em casa com outros valores totalmente diferentes daquilo que você gostaria. Por quê? Porque eles são doutrinados. E talvez o Brasil não se apercebeu nisso. Quando houve a tentativa do comunismo no Brasil nos anos 60, e lutou-se com eles como? Com as armas. Porque eles tentaram o poder com as armas. E foram aniquilados. Mas o que eles tentaram fazer então? Uma contra-revolução. Através das escolas, através das universidades. Então o que se faz? Se vira os valores da sociedade de cabeça para baixo. Uma das coisas também é a valorização do animal. O animal hoje ele é mais importante do que o ser humano. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, um dia eu estava no Shopping Garten, e aí tinha um casal indo na minha frente, um carrinho de bebê. Eu sou uma pessoa que gosta de criança.
Gosto de ver bebê, eu gosto de brincar, eu gosto mesmo. E eu digo, eu vou passar rapidinho para ver a carinha do bebê, né? Aquele casal estava tão lindo, tão simpático. E aí quando eu passei, era um cachorro dentro do berço. Estava de touca, com luvinha nas patinhas, um babadinho, deitado como um bebê. Aí eu fico pensando, o que é isso? Vou deixar uma coisa bem clara, eu gosto de bicho, tá, irmãos? Gosto de gato, gosto de cachorro, tenho animal de estimação, tenho nada contra ter isso. Mas o problema é quando nós passamos a amá-los mais do que pessoas. Eles não são gente. A gente fala assim, eles só faltam falar. Às vezes parece só falta falar mesmo. Mas eles não são gente. Eles não são pessoas. Nosso amor não pode ser maior pelos bichos do que por pessoas. Hoje, se acontece uma coisa com um bicho, com um animal, com um cachorro, já aparece nas redes sociais, já aparece em jornal, aparece em tudo. Mas se tem uma criança abandonada, uma criança passando fome, ninguém faz nada. Então são o quê? As trocas de valores. A nossa sociedade hoje, ela trocou todos os valores. Ninguém mais, muitos dos jovens já não sonham mais em casar, já não sonham mais ter família. Eu estava vendo uma reportagem em que os empreendimentos, lá em São Paulo, dos prédios lá, dos apartamentos, é tudo com um quarto. O que mais sai lá é com um quarto. Por quê? Porque as pessoas estão tendo a filosofia de não se casar mais, não ter filhos. E isso já é uma coisa que acontece na Europa, está vindo para o Brasil também. Mas em compensação na Europa, vocês sabem que daqui a 50 anos, a Europa se tornará islâmica. É a islamização da Europa. E quanto que o europeu, toda essa doutrina acontecendo, de não se casar, toda essa parte de homossexualismo dentro da sociedade. Mas os islâmicos estão tendo 10 a 12 filhos. A média são 10 filhos. 2, 3 mulheres. Então eles não estão tomando a Europa pela força. Eles estão tomando a Europa dessa maneira. Então os europeus estão se afeminando. Os europeus estão deixando todos os seus valores judaicos cristãos. E o Islã está tomando conta da Europa. Então são coisas que estão acontecendo no mundo. E às vezes a gente não está se dando conta. Eu trouxe para vocês aqui livros escolares do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Aquilo que o seu filho está estudando em casa. Deixar bem claro que esse ano, esse governo não conseguiu mudar isso aí. Ainda está nesse ano. Eles vão só conseguir mudar para o ano que vem, porque já é base curricular e já estava lá, os livros já estavam lá e estão dando, é o que estão ensinando aos nossos filhos. Então olha aqui o livro de história. História é do ensino médio, passado e presente, do século 20 aos dias de hoje. Muito bem. Trouxe aqui algumas coisas aqui do livro de história. Mulher tem que fazer o que ela quer. Então já é ensinado às nossas meninas que elas têm que fazer o que quer. Aqui, Olhos sobre tela, criado pelo artista francês Jean-Auguste Dominique, representa Napoleão Bonaparte no trono imperial. O foco das narrativas históricas do século XX estava na personalidade então considerada mais significativa, como estadista, general, etc. Tem coisas que acontecem e a gente não percebe. Talvez os mais velhos como eu, lembram-se das antigas notas, nossas moedas. Quem é que estava nas notas lá? Eu me lembro do Santos Dumont, Duque de Caxias, Barão do Rio Branco. Por quê? As moedas, as notas, elas colocavam seus heróis do seu país. O que se trocou? Se bota lá uma onça, se coloca uma garupa. Por quê? Para as pessoas não ter mais a ideia de história, de valores históricos. Você tem que eliminar os seus heróis da sociedade. A sociedade não precisa ter heróis. A sociedade ela tem que ser mudada. Mas olha o que fala aqui, Manifestação em São Paulo, 2015, os participantes protestam contra o machismo,
homofobia, transfobia, o racismo e outras formas de opressão. Entre os objetivos da manifestação estava incentivar as mulheres que sofrem violência sexual a denunciar os seus agressores. Deixar uma coisa bem clara: nós, como igreja, nunca vamos apoiar o racismo, nunca vamos apoiar, a violência contra homossexuais, a violência feminina, nunca podemos apoiar. Mas isso se torna, praticamente o foco em cima deles é isso, é a homofobia, é a violência, é a forma de opressão e assim vai. Aqui, dentro desse livro, diz aqui, atualmente, entende-se que a prática da democracia não se limita às eleições e às escolhas de nossos representantes, mas está relacionada com as práticas cotidianas nos mais diferentes espaços públicos. Pensando nisso, discuta com os colegas o que significa exercer democracia no espaço escolar, sintetize as ideias discutidas em um mural e apresente à classe. Então, vamos formar, vamos discutir. Quando o professor, ele sai da sua cátedra, sai lá de cima, e ele pega e faz um círculo, e senta junto com os alunos, didaticamente, e ele diz: olha, agora eu sou igual a vocês. Vamos discutir, qual é a sua ideia? E isso é facilitar, é se colocar o professor no nível do aluno. Sua comunidade. Reúna-se em grupos, tudo isso aqui é livro de história, tá, irmãos? A partir das informações do texto, realize um levantamento sobre os instrumentos efetivos de participação política em sua cidade, comunidade ou bairro. Pesquise na prefeitura ou câmara municipal quais são os conselhos organizados atualmente. Informe-se sobre o que fazem e como são estruturados. Busque também informações sobre associações, ONGs, outros grupos sociais atuantes na cidade. Organize a pesquisa de maneira que cada grupo fique responsável por um aspecto, por exemplo, educação, conselho de jovens, transporte público. Compartilhe as informações obtidas com toda a sala de aula e discuta as seguintes questões: em quais órgãos, instituições ou conselhos vocês poderiam participar a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da democracia em sua sociedade? O que está colocando na cabeça dos nossos jovens? Atividade política. Ele não sai de lá pensando: puxa, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser um engenheiro. Não, ele sai de lá para ir contra o sistema. Eu tenho que me manifestar. Teve aumento do passe, vamos lá, passe livre todo mundo, contra a polícia, e não sei o quê. Vamos... É sempre manifestação. Então coloca-se, quando a gente vê ali a USP, vê a Universidade Federal, a parte toda social lá de história, geografia, letra, os caras tudo barbudo, tudo fumando cigarro. Por quê? É própria ideologia. Relembre a história e lute contra o fascismo. O fascismo se combate nas ruas. Então quer dizer, os nossos alunos já estão, vamos combater o fascismo. Agora, pior fascismo que tem era o marxismo, que matou milhões de pessoas, mas isso não se fala. Vamos combater o fascismo, e realmente devemos combater o fascismo, mas só que eles dão um outro rótulo para o fascismo. O fascismo é tudo aquilo que vai contra o comunismo. Aqui também no livro de história, aqui embaixo aqui está, vocês não vão conseguir ler aqui, Transsexuais assistem à aula do Transcidadania, programa que oferece bolsa de estudo a esse grupo social em São Paulo. Então aqui está falando dos transexuais. Se vocês lembrar o último Enem tinha perguntas sobre vocabulário dos travestis. Vocês estão lembrados disso? Os nossos filhos iam para fazer o Enem, eles tinha perguntas do Enem sobre gírias que os travestis diziam na rua. Eram provas para entrar numa faculdade. Então os nossos filhos têm que saber a gíria dos travestis nas ruas. Então imagina a ideologia que se coloca nas nossas crianças. Filosofia. Aula de filosofia. Existência e sentido. Ensino médio. Desconstruir para compreender. Então o que se ensina? A filosofia. Nas escolas nós temos que desconstruir. Tira da tua mente igreja, Deus, família, pai, irmãos. Desconstrói, tira essas coisas. Vamos colocar outras coisas. Aqui é um desenho que está no livro. Aqui é essa menina que está aqui,
ela que está pensando aqui, ó. Mas olha a posição da menina na cadeira aqui e olha o que a outra está fazendo, colocando as mãos nos seios dela. E essa menina diz aqui: é preciso, acima de tudo, basear-se na observação daquilo que está escondido em você, no seu eu interior. Então, o seu adolescente está lá na escola, você pensa que ele está estudando, ele está sendo doutrinado. Doutrinado para ir contra você, contra o sistema opressor. Né? Então, essa figurinha aqui, se você olhar, tem muitos detalhes aqui. Isso aqui já não sabe se é um menino ou se é uma menina. Ele está de rosa, mas talvez seja a ideia de um transexual, e assim vai. Eles estão ensinando para as crianças sexualidade e força vital. Aí nós, como igreja, aí o papai e a mamãe não falam sobre sexo, porque tem vergonha. Aí a igreja não fala sobre sexo, porque é tabu. Mas lá na escola, eles vão falar. Eles vão falar. Então, olha a pesquisa, o debate na sala de aula. Com a orientação do seu professor, divida a classe em 2 grupos, cada qual com um líder que representará o grupo na plenária. Então vamos fazer uma plenária. Um grupo deve pesquisar formas de compreensão da sexualidade como algo determinado pela natureza. Então você vai fazer 2 grupos. Um grupo vai dizer o seguinte: olha, o sexo é determinado pela natureza. Então o homem nasce homem, vai ser homem, a mulher nasce mulher, vai ser mulher. O outro grupo deve pesquisar formas de conceber a sexualidade como uma construção humana. Então outro grupo vai dizer o seguinte: ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. A sexualidade é uma construção. Vai chegar um dia que você vai decidir se você é homem, se você é mulher, se você é um cavalo, se você é uma égua, se você é um dinossauro. Você vai decidir. Você vai ser construído. Eu vi uma reportagem de uma família, de um pai e de uma mãe. A criança de 6 anos, um menino, não, perdão, era uma menina. Era uma menina. E a menina de 6 anos, ela chegou em casa dizendo que era menino. O que os pais fizeram? Então, vamos mudar o seu nome. Que nome tu queres ter? Eu quero ser chamado de João. Aí eles trocaram todos os brinquedos. Passaram a usar brinquedos de menino. Trocaram a roupa da criança, passou a usar roupas de menino. Porque não queriam criar conflito na cabeça da criança. Irmão, desde quando uma criança de 6 anos sabe sobre sexualidade? Eu fico imaginando se aquela criança chegasse e dissesse em casa assim: mãe, eu sou uma égua. Será que eles iam começar a dar capim para aquela criança? Iam fazer um estábulo dentro de casa, e botar lá uma gamela para comer, iam comprar ração, iam botar sei lá o que iam fazer. Por quê? Porque é bonito, é chique, irmãos. Os nossos ídolos, entre aspas, televisão, cinema, é eles que estão ditando sobre a sexualidade também. E isso é bonito. Então olha só, adolescentes, crianças, eles vão discutir em grupos a sexualidade. Se a sexualidade é uma construção humana, ou se a sexualidade ela já vem pela sua natureza. Então olha só, vamos discutir em sala de aula. O professor, qual é o papel do professor? É facilitar. Agora, que tipo de fontes que eles vão consultar isso? Ou seja, mas onde é que eles vão buscar as fontes de consulta? As nossas crianças e adolescentes para fazer essas pesquisas e depois trazer em sala de aula. E você, papai e mamãe, pensa que o seu filho está estudando matemática, física, química. Outros capítulos da filosofia: desejo e amor, do amor de amigo ao amor sagrado. Tudo isso aí dentro, está estudando na escola. Do amor cortês ao amor hoje.
Dentro do livro, tem lá, dentro do livro do Mack, fala sobre Judith Butler. Olha só o que diz aqui. Ela é uma filósofa norte-americana, pensadora do feminismo e de questões contemporâneas relacionadas à ética e à política. É uma das criadoras da teoria queer, eu vou explicar o que é queer, que concebe a orientação sexual e a idade sexual e de gênero dos indivíduos como resultado de uma construção social performativa. Butler atua como professor na Universidade da Califórnia em Berkeley. Obras mais conhecidas: Problemas de Gênero, Quadros de Guerra e Corpos que Importam. Isso está ali no livro do Mack, falando sobre essa Judith Butler, onde ela fala que a orientação sexual ela é uma construção, é construído. Então você imagina na cabeça de uma menina, ou do adolescente. Irmãos, eu fui adolescente e sei como os hormônios estão ali, né? Os hormônios, está tudo aflorando, né? Começa a nascer barba, bigode, pelos pubianos, né? Todos aqueles desejos de masturbação, um monte de coisa. Agora tu imagina se alguém vem dizer na minha cabeça: olha, esse que está acontecendo contigo é o seguinte, mas você não é homem ainda, mas também você não é mulher. Veja, descubra dentro de você quem você é. Descubra a sua sexualidade. Mas eu não sei, então experimente. Vai lá e beija um menino. Vai lá e tem relação sexual com o menino, tu vai ver se tu gostou. Pode falar, beija a menina. Tem relação sexual com a menina. Aí tu vai decidir o que tu queres. A nossa ministra, a Damares agora, o governo vai fazer uma propaganda sobre a gravidez, né? O adolescente incluir a adolescência e não ficar. Mas vocês viram o pau que levaram? Da mídia, da imprensa? Porque só disseram que a menina não pode engravidar na adolescência. Estão dizendo o seguinte: não, o governo está pregando abstinência sexual. Não estamos pregando abstinência sexual. Quer dizer, estão pregando, né? Mas o fato de se evitar a gravidez é assim. Aí são todos contra. Mas isso aqui está nos livros de educação das nossas crianças e adolescentes. A Butler diz assim: queremos educar nossas crianças para entender que a questão de gênero é um problema altamente debatível. Queremos educar nossas crianças. Está ali no livro. Isso aqui é do livro, isso aqui, irmãos. Então, você vai discutir gênero, sexualidade com criança? O que significa queer? Em português significa excêntrico, insólito. É um termo guarda-chuva proveniente do inglês, usada para designar pessoas que não seguem o modelo da heterossexualidade ou do binarismo de gênero. O termo é usado para representar gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, polissexuais, assexuais, intersexuais e frequentemente também as pessoas não binárias, transgênero e transexuais, de forma análoga à sigla LGBTQ. Cada ano eles aumentam mais uma letrinha ali, né? Antigamente era GLS, depois passou a LGBT, botaram o T, botaram o Q, botaram mais, botaram... Cada vez eles botam mais alguma coisa. Reflete na igreja. Reflete aqui. Fique atento, irmãos, aos seus filhos. Fique atento ao que eles estão estudando. Olhe os livros. Olhe os deveres. Olhe as provas. O diabo não brinca de ser diabo. O inferno não brinca de ser inferno. A psicanálise, dentro do livro, tudo que eu estou colocando está dentro do livro do Mack. A psicanálise, principalmente freudiana, também entendeu o amor em termos de sexualidade, página 124. Então tem ali uma parte de Freud ali que eles colocam. Outro tratamento contemporâneo do tema do amor está nas críticas femininas a concepções platônicas cristãs,
romântica e mesmo tempo psicanalítica. A pensadora Simone de Beauvoir, por exemplo, denunciava que a história filosófica do amor era uma história escrita por homens, sem levar em conta o fato de a palavra amor não ter o mesmo significado para homens e mulheres. Além disso, a pensadora defendia que a construção das individualidades é o que determina os papéis sexuais, não a natureza. Em seu livro, O Segundo Sexo, ela redige uma de suas mais famosas frases: não se nasce mulher, torna-se mulher. Vocês viram que o ministro do STF, Celso de Mello, usou isso aqui? Numa das suas teses lá, as suas sentenças. Então, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Quer dizer, eu não nasci mulher, eu vou me tornar mulher. Mas, torna-se mulher não significa que a mulher vai se tornar. Isso está falando para o homem também. Então, ninguém nasce mulher. Então, o homem não nasceu homem, ele pode se tornar mulher. A mulher não nasceu mulher, ela pode se tornar um homem. E tudo isso aí está sendo colocado na cabeça dos nossos filhos. Então o que você faz? Destrói a sociedade, destrói todos os conceitos, destrói a igreja, torna a igreja confusa, os valores, destrói a família. Aí sim pode se tomar o poder novamente. Porque aí quando estiver com a mente toda deturpada, é fácil tomar o poder. Vamos tomar o poder, destruindo todos os valores que tem. Dentro do livro também fala assim, ó. A garota Caliane Campos, da cidade do Rio de Janeiro, foi atingida na cabeça com uma pedra arremessada por cristãos, depois de sair de um ritual de candomblé em 2015, quando tinha 11 anos. Na foto ela participa de um encontro interreligioso pela paz. O caso de Caliane convida a refletir sobre a urgência a respeito de todos os cidadãos independentes de sua religião. Mas isso era uma mentira, que ficou comprovado que não foram cristãos que tocaram a pedra nela. Mas o que você olha ali? Que os cristãos querem, são violentos, somos homofóbicos, somos contra isso, somos contra aquilo. Então, é isso. Então, quando os jovens não querem ir para a igreja, eles já colocam mais ciência para a igreja, por quê? Porque já foram doutrinados na escola a não vir para a igreja. Já foram doutrinados na escola a ser contra Deus, ser contra a igreja, ser contra o sistema. E tudo isso resulta na nossa vida. Então, eu sei que usar um culto domingo para falar sobre isso, para mim assim, é difícil. Mas como pastor, irmãos, e eu pastoreio um rebanho, eu pastoreio ovelhas, e eu preciso alertá-los de tudo que está se passando aí fora, para que a gente possa ter a noção de combater. Eu quero chamar nosso grupo de louvor aqui, por favor. Então, quando você vê todos esses artistas, José de Abreu, Chico Buarque, Caetano Veloso, toda essa turma indo contra o conservadorismo, veja tudo que tem por trás. Quando se quer quando se quer que as drogas sejam liberadas, é esse pensamento. Vamos destruir os nossos jovens, vamos destruir a sociedade. Se a droga for liberada, nós destruímos as famílias. Se o jovem não for para a igreja, a gente destrói as famílias. E a igreja é um problema para tudo isso. Nós temos que orar por isso, irmãos. Nós temos que orar para que nós colocarmos como os nossos legisladores, nossos governantes. Nós vivemos num país democrático, né? Porque esses partidos que têm, partidos, né, socialistas e comunistas,
Partido Trabalhadores, PCdoB, PSOL, todos esses partidos aí. Vocês podem ver que eles pregam liberdade de imprensa, mas quando eles tomam o poder, não existe mais liberdade. Não tem mais liberdade de imprensa, não tem liberdade mais de nada. Olha a Venezuela, olha Cuba, olha a Coreia do Norte, olha a China, olha esses países socialistas. Mas você pode dizer assim, pastor, mas o capitalismo também tem problemas. Não resta dúvida, não existe regime perfeito nesse mundo, somente quando Jesus governar a terra. Somente quando Jesus governar a terra. Mas a palavra de Deus diz, aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se nós temos liberdade para eleger nossos governantes, temos que estar atentos, irmãos. É muito fácil a gente querer saber qual é o melhor regime, se é o capitalista ou socialista. É só você ir um desses países e querer viver lá. É fácil. Vê se esses que pregam o comunismo no Brasil, o socialismo no Brasil, vê se eles querem viver na Venezuela. Vê se eles querem viver em Cuba. Vê se eles querem viver na Coreia do Norte. Eles não querem esses países. Eles querem França, querem Austrália, querem Estados Unidos, querem iPhone, eles querem tudo o que o sistema capitalista oferece. Mas nós como igreja, nós temos que exaltar a Deus, glorificar a Deus, né? Não podemos, né, deixar que esse mundo, que esse sistema, ele venha nos amedrontar ou venha nos amoldar. Nós vamos cuidar das nossas crianças, irmãos. Fique atento. Eu tenho certeza que trazendo essa mensagem, Deus está falando com muitas famílias aqui nesta noite. Está falando com muito papai e com muita mamãe. É que nós temos que estar atento aos nossos adolescentes, atento aos nossos jovens, o que está sendo construído na cabeça deles.